Uau, nós sempre gravamos vídeos falando sobre experiências, tudo aquilo que nós estamos vivendo, e nesse exato momento a gente se dirige para ir exercer o nosso direito de cidadão, eleição no Brasil, e a gente vai sim fazer aquilo que a gente tem como direito, como dever cívico, que é votar no nosso candidato, no candidato que a gente acredita que vai fazer o melhor por esse país. Independente do resultado que aconteça, eu tenho uma tranquilidade muito grande, porque eu adquiri essa consciência ao longo da vida. Independente do governo que governe a nação, o mais importante é a tua mentalidade diante desse governo. Às vezes, muitas pessoas que perdem uma eleição, elas são mais favorecidas do que aquelas que supostamente ganharam a eleição. Porque nem sempre ganhar significa que você não deixou de perder algumas coisas. E nem sempre, quando você perde, significa que você deixou de ganhar outras coisas. Então eu aprendi a avaliar a vida pelo um prisma muito mais de um ângulo maior do que simplesmente focar em uma coisa só. Porque eu percebo o seguinte, que eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo faz, eu não sou obrigado a viver o que todo mundo vive. E independente do que irá acontecer no dia de hoje, uma coisa eu vou fazer. Eu vou dobrar os meus joelhos após o término da eleição e vou ou agradecer ao grande Criador do Universo pela dádiva, agradecer pela resposta que me foi dada, ou eu vou dobrar os meus joelhos e clamar misericórdia ao grande Criador do Universo. Mas uma coisa eu tenho consciência, nós estamos passando pelo momento de provas, um momento de tribulação, um momento de luta, mas um momento principalmente de expiação, onde o universo está nos possibilitando, principalmente ao povo brasileiro, após de vivermos uma experiência terrível que foi o Covid, um vírus que matou milhões e milhões de pessoas no Brasil e que provocou o desequilíbrio na vida das pessoas. Até hoje as pessoas sofrem em relação ao Covid, porque muita gente ansiosa, muita gente depressiva, muita gente perdeu familiar, mas graças ao grande Criador do Universo, ele nos guardou desse vírus, ele guardou a nossa família e nós vencemos tudo isso. Não será o pior momento da minha vida esse, mas com certeza não será também o melhor, e a gente está preparado para tudo que vem acontecer, para que a gente possa ter realmente um ganho satisfatório. Porque o que acontece é o seguinte, como tua mente está preparada para reagir diante das situações que a vida vai te impor. E eu sei que daqui para frente a vida ela vai nos impor situações que a gente vai ser conduzido a uma análise, a gente vai ser conduzido a um processo de ressignificar tudo. De repente, se a coisa acontece da forma que eu planejei, ok, tudo maravilhoso. Mas se de repente a coisa acontece de uma maneira contrária, a gente tem que partir, analisar os pontos, mudar toda a nossa rota de caminho e a gente compreender o seguinte, que a gente tem como obter lucro, obter vantagem, até mesmo quando a gente perde. Quando a pessoa é inteligente, quando a pessoa tem conhecimento e quando a pessoa permite que o grande Criador do Universo lhe dê autoridade e poder para gerir sua vida e gerir os seus negócios, a gente percebe o seguinte, que o resultado que a gente pode obter das coisas é sempre o melhor resultado possível. Eu acredito que tudo que vai acontecer hoje na eleição é uma resposta do grande Criador. Eu não posso ir de encontro à vontade, o desejo da maioria. Eu não posso mudar o que a maioria quer, porque nem sempre a maioria sabe o que quer. É um exemplo disso, hoje eu estava lendo muito a Bíblia, quando Jesus Cristo foi crucificado, conduzido à cruz, ao lado de dois bandidos, elementos de alta periculosidade, e deram oportunidade para que pudesse libertar aqueles prisioneiros. E a população que estava ali, aquele povo que estava ali presenciando tudo aquilo, preferiram libertar os outros presos e acusar Jesus, Cristo, Messias, o Filho do grande Criador do Universo, que veio a essa terra para nos mostrar o seguinte, que na maioria das vezes nós seremos humilhados, que na maioria das vezes nós seremos ridicularizados, que na maioria das vezes as coisas acontecem de uma maneira contrária, porque no plano espiritual as coisas não acontecem como acontece aqui no plano material. No plano espiritual a gente tem que cair para levantar, a gente tem que perder para que a gente ganhe, a gente tem que atravessar o deserto para que a gente possa alcançar o paraíso. O grande Criador do Universo, ele não promete vida fácil para ninguém, ele promete salvação. E salvação é salvação mental, é salvação da alma, é salvação de pensamento.
E eu acredito muito que nós estamos entrando em um novo patamar da nossa história, da história do povo brasileiro. Independente do resultado que aconteça, eu tenho certeza de uma coisa: muitos serão surpreendidos, muitos serão impactados com o que vai acontecer daqui para frente no Brasil. Eu, no meu caso, eu tenho plena consciência do que nós iremos viver a partir de hoje nessa nação, porque nós estamos sendo conduzidos a um processo de analisar. De um lado tem o mal, do outro tem o bem. De um lado tem tudo aquilo que é contra os princípios bíblicos, do outro tem alguém que apoia os princípios bíblicos. E aí a gente vai ter que analisar dentro disso. Na verdade, a partir de hoje a gente vai ter uma conclusão. De repente você tem uma grande decepção com um vizinho seu, com um parente seu, porque ele é mau caráter, ele é ladrão, ele é safado, e aí você descobre o seguinte: pô, a vida inteira eu ajudei, eu fui ao lado de um vizinho que é mau caráter, que é safado, que é ladrão, que é desonesto. Ok, quando você descobre, você quer se afastar dele. O Brasil está tendo essa oportunidade. Você descobrir esse vizinho que é vagabundo, que é safado, que é ladrão, que é desonesto. Você está tendo a oportunidade de mudar de bairro, de se afastar dele. Ou você está tendo a oportunidade de colocar ele dentro da tua casa para ter convívio com tua família, com a tua mulher, com os teus filhos. Então, é uma coisa muito simples. Essa eleição ela vai servir para a gente balancear o caráter e a personalidade de cada um. O lado que ganhar vai representar em qual vibração o brasileiro vive. Vai representar o caráter do brasileiro. Se o brasileiro é mau caráter, ou o brasileiro tem caráter, tem personalidade. Essa eleição é um divisor de águas, vai mostrar se o brasileiro realmente ele está temendo a Deus, se ele está vivendo os princípios que estão lá estabelecidos no livro sagrado, ou se simplesmente o brasileiro está vivendo o maior caos espiritual, material, psicológico e emocional. Talvez a Covid tenha deixado muita gente mais maluco do que o que era. Então essa eleição ela vai servir para nos mostrar quem é o brasileiro, se o brasileiro ele é polícia ou ladrão. A decisão está aí e cabe a cada um de nós. Eu digo uma coisa: entre ficar do lado da polícia e entre ficar do lado do ladrão, eu sempre irei permanecer do lado da polícia, ok? Sucesso sempre, pega esse código e abraça para a vida.